Muito bem. Movimento uniformemente variado, aceleração escalar média. Em quase todos os movimentos de um corpo, a velocidade muda no decorrer do tempo. Então, nós vimos primeiro movimento uniforme, né? Então, a gente calculou a velocidade, que era a variação de tempo, perdão, variação de posição sobre a variação de tempo. Agora, nós vamos estar falando sobre aceleração. Para nós, naquele momento, a gente indicava com uma velocidade constante, então, quer dizer, a aceleração era constante. Agora, nós vamos ver como funciona essa questão da aceleração. Aqui ele traz um exemplo, diz assim, que o carro, né, tem o velocímetro, e lá ele marca um tempo zero, e a velocidade que marca lá é de 18 km por hora, que corresponde a 5 metros por segundo. Depois de um tempo, né, então depois de um segundo, ele verifica que a velocidade está em 54 km por hora, isso corresponde a 15 metros por segundo. Quando você vai calcular, então, a velocidade do carro, a gente vai verificar que em um segundo ela aumentou em 10 metros por segundo, porque era 5, foi para 15 em um segundo. E essa variação, né, esse arranque é o que recebe o nome de aceleração. Então, aqui traz assim, que a aceleração é responsável pela variação lenta ou rápida da velocidade e relaciona as grandezas de velocidade e tempo. Então, a gente vai estar observando aqui nas nossas figuras e conversando sobre isso. Então, eu tenho aqui um carro num tempo 1, com uma velocidade 1, quer dizer, tempo inicial, velocidade inicial, né, nosso primeiro valor, e vamos ter o carro depois numa outra posição, com tempo 2 e velocidade 2. Observem que a gente não está levando em conta agora a variação de posição, né, porque a variação de posição estaria dentro da velocidade, né? Velocidade é distância por tempo. Bom, aqui ele está traduzindo as letrinhas como velocidade no instante t1, né, velocidade 1, velocidade 2 no instante t2, quer dizer, 1 e 2, inicial e final, tá bom? A gente vai ter isso em mente. O delta, né, a letra grega delta, delta V, indica a variação, quer dizer, a diferença de velocidade, da velocidade final para a inicial. E delta T é esse intervalo, né, de tempo, né, a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. O tempo 2 menos o tempo 1. Então, aí a gente define essa fórmula. Essa nossa fórmula passa a ser, vou colocar aqui, aceleração média. De novo, a gente não vai ficar calculando a aceleração instante por instante. A gente vai calcular a aceleração média. Vai ser a variação de velocidade pela variação de tempo, que foi o que a gente falou anteriormente lá. No texto, a gente comentou, mas matematicamente como resolve? Velocidade 2 menos velocidade 1, quer dizer, final menos inicial, 15 menos 5 dá 10. E o tempo final menos inicial, né? Então vai ser 1 segundo menos 0, que era o inicial. Então vai ficar 10 metros por segundo divididos por 1 segundo. E quando você faz essa divisão, você encontra essa unidade, metro por segundo ao quadrado. Porque daí a gente vai pegar a unidade metro por segundo e dividir por segundo. Quando você faz essa divisão matematicamente, você encontra metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração. Então, a aceleração é dado em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui foi um exemplo bem simples, a gente vai estar falando de exemplos daqui a pouquinho, mas só para entender, a aceleração é a variação de velocidade sobre tempo. A gente tinha aprendido em movimento uniforme que velocidade era a variação de posição sobre variação de tempo, né? Só para lembrar lá, ok? Estamos falando de média, tá bom?
E aí nós vamos encontrar 2 tipos de movimento. Um movimento que a gente chama de acelerado e um movimento que a gente chama de retardado. Que define esses movimentos? Os sinais da velocidade e da aceleração. Então, o que é um movimento acelerado? Vamos colocar aqui para a gente. Movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade, quer dizer, o que é um módulo? O módulo de um número, né, quando a gente vai representar o módulo de um número, então, o módulo de 3, por exemplo, é 3. O que é o dizer o módulo? É a distância desse número até a origem. Então, a distância de 3 até a origem da reta, que é 0, é de 3 unidades. A distância de menos 3 até a origem também é 3. Então, a gente tem sempre que pensar, quando eu falo em módulo, eu estou falando no valor positivo dele. Lembra, eu já comentei isso também, que a gente não tem velocidade negativa, né? A gente calcula, vai aparecer o negativo, mas ele vai representar que a gente está em sentido contrário à trajetória, né? A gente falava isso lá em velocidade. Então, esse negativo é só para indicar o que está acontecendo naquele evento. Eu não tenho mais velocidade. A velocidade é um valor positivo. Quando você acelera o carro, tem um valor. Quando você desacelera, a gente vai falar já já, vai ter um outro valor. Mas eu preciso representar matematicamente isso. Então, quando ele diz aqui que é o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo, quer dizer, conforme a velocidade vai aumentando em relação ao tempo, é porque eu estou acelerando. Todos nós temos a experiência de estar num carro ou num ônibus, quer dizer, num veículo, e a gente tem a noção de que quando há aumento da velocidade é porque existe uma aceleração, um aumento da aceleração. Então, quando há o aumento da aceleração, há o aumento da velocidade. Por isso que nós chamamos de movimento acelerado. E o que é o contrário? É o que a gente chama de movimento retardado, quando há uma diminuição da aceleração. Então, é aquele em qual o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. O que está acontecendo? Vai aparecer um sinal negativo aí, né? No movimento acelerado, deixa eu colocar aqui para vocês, não está assim representado, a gente vai ver que a nossa aceleração vai ser positiva. Por que a nossa aceleração vai ser positiva? Porque eu estou falando que eu estou acelerando. Quando eu for calcular o movimento retardado, tá? O retardado é de diminuição aí, esse é o sentido, a aceleração vai ser menor que zero. Logo, a aceleração vai aparecer com sinal de negativo. Então, o positivo e o negativo na aceleração só nos indicam que há ou um aumento ou uma diminuição da velocidade. Quando a gente observa aqui o quadro do movimento acelerado, a gente vê que ao longo do tempo, e lembre, o tempo vai ser sempre crescente, 0, 1, 2, 3, 4, aqui como ele estava trazendo, tempo em horas e velocidade em quilômetros por hora, então, no tempo zero, ele está com uma velocidade de 10 km por hora. Uma hora depois, ele está com 30 km por hora. 2 horas depois, 50, 3 horas, 70, 4, 90. Quer dizer, conforme aumentou o tempo, a velocidade foi aumentando, porque houve um aumento da aceleração. Eu consigo calcular a aceleração em qualquer intervalo aqui e eu vou encontrar sempre o mesmo valor. A gente está falando que a aceleração aqui, olha, de 0 para 1 aumentou de 10 para 30, quer dizer, aumentou em 20. De 1 para 2 aumentou 1 segundo, mas aumentou 20 km por hora novamente. E assim sucessivamente. Você está vendo que a velocidade vai aumentando de 20 em 20.
tá ok? Quando a gente vai para o movimento retardado, a gente vai observar que ao longo do tempo a velocidade vai diminuindo. Então, por isso que ele aparece como uma aceleração negativa. Quando você fizer o tempo final o final menos inicial, no caso da velocidade, você vai pegar 40 menos 60, vai dar menos 20. Então, vai aparecer lá um menos 20, ou menos 40, no caso aqui, dependendo do que você pegue de valor, né, de intervalo, vou pegar do 0 até 1,5. Então, vai ficar menos 60 sobre 1,5. Então, eu vou ter valores negativos. Então, o positivo e o negativo da aceleração é para indicar se o movimento é acelerado ou retardado, se eu estou acelerando ou se eu estou desacelerando, né? Muitas vezes você vai encontrar no texto que há desaceleração. Apareceu desaceleração, na sua mente tem que vir. A aceleração vai ser negativa. Então, na hora de montar a atividade, você sabe que a aceleração vai ser negativa. Bom, eu coloquei aqui um exemplo para a gente trabalhar, para ficar mais prático, e aí em cima de um quadro, tá? Deixa eu pegar aqui nosso lápis. Então, um ponto material, quer dizer, um ponto material para a gente é um móvel qualquer, não importa o tamanho, em relação a um determinado referencial, tem a velocidade em função do tempo, segundo a tabela. Então, eu tenho aqui o tempo que vai de 0 até 7 segundos, e a velocidade vai de 3 metros por segundo até 17 metros por segundo. A gente observa que a velocidade está aumentando de 2 em 2, então é uma referência já para a gente saber o que está acontecendo. Bom, o item A, ele pede para responder qual é a velocidade inicial desse ponto material. Então, a velocidade inicial a gente indica por V0, ou pode colocar como V1, e ele colocava isso no texto, não faz diferença. Então, a nossa velocidade inicial é no instante zero. No instante zero, qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial era de 3 metros por segundo. Ok? Então, até aí, tranquilo. É só observação no gráfico. Estou colocando e respondendo. Eu vou para o item B. O item B ele fala de aceleração média. Aceleração média no intervalo de 1 a 5 segundos. Então, eu vou fazer um recorte nesse quadro entre 1 e 5 segundos. Observe que ele quer esse intervalo para calcular a aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. A aceleração é igual à aceleração média, né? Então, vou colocar M. É a variação da velocidade. Então, velocidade final menos inicial. Então, vai ser 13 metros por segundo no instante 5, menos 5 metros por segundo no instante 1. A variação de 1 a 5, então é 5 menos 1. É uma conta de subtração e uma conta de divisão. 13 menos 5 dá 8, dividido por 5 menos 1, que é 4. Então, a resposta é 8 dividido por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre que sempre é metro por segundo ao quadrado. Ok? Deixa eu melhorar esse doisinho aqui. Poderia pegar qualquer intervalo, tá bem? Qualquer intervalo que você pegasse, você conseguiria verificar essa diferença e encontrar o 2. Aqui ele escolheu de 1 a 5, mas se eu pegar 0 e 1, pode pegar de 0 até 7. 17 menos 3, 14. 7 menos 0 é 7. 14 dividido por 7 dá 2. Então, quaisquer dois intervalos valores que eu pegasse de tempo para fazer o intervalo, daria certo, tá bem? E a pergunta agora é, quero classificar qual é o movimento.
ele é acelerado ou ele é retardado? No nosso caso, pela própria resposta da aceleração, eu já sei que ele é acelerado, ok? Ele é acelerado por quê? Porque a nossa aceleração é positiva. Ou, se você observar aqui, a velocidade é crescente, tá bom? Então, item C, que é para a gente colocar aqui, ele é acelerado. Então, essa primeira parte, nossa, ficou horrível esse acelerado meu aqui. Deixa eu escrever acelerado, que fica melhor. Acelerado. Belezinha, acho que ficou melhor. Então, essa é a parte inicial de movimento uniformemente variado, falando só sobre a aceleração nesse momento, ok?